Eia! Ei, você! Sim, você! Você gosta de Undertale? Não, mais especificamente, você gosta dos AUs de Undertale? É claro que sim, por que mais você estaria aqui? Você tem internet e celular? Eu sei que você tem. E você gostaria de fazer amiguinhos que gostam de Undertale também? Então conheça o Amino Undertale AUs, DDR. O que é Amino? E o que é Undertale AUs? Que bom que perguntou! Amino é uma rede social com diversas comunidades de vários temas, mas a que eu quero lhes apresentar é a Undertale AUs. Essa é uma comunidade muito parecida com Undertale Amino, só que focada nos AUs de Undertale, feito de fãs de AUs para fãs de AUs. Lá você pode encontrar novos amigos nos chats, agora com chats de áudio também. Você pode dizer o que você pensa sobre determinado AU, compartilhar e ver fanarts, ver teorias, paródias de música, participar de eventos, dar sua opinião sobre as coisas e tudo isso e muito mais em um ambiente seguro e acolhedor. Desde que você respeite as regras, é claro. Além disso, lá você pode postar e falar sobre seu próprio AU. Vocês que sempre me perguntam onde postar o seu AU, pois bem, o Amino é a melhor opção. Afinal, a comunidade é sobre isso, além de você poder ver os AUs de outros membros. E... quer saber? Eu vou te deixar curioso. Quer saber mais? Então baixe o aplicativo e descubra. Assim, eu tenho um perfil lá e postei uma pergunta sobre quais universos vocês querem na parte 10. E sim, você pode sugerir sua AU lá. Quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Então baixe e responde lá. É o primeiro link na descrição. Obrigado pela atenção e bora pro vídeo! Zelda Tale ou Majora Tale. Esse AU foi criado por Only Jules e Smieska e é postado em forma de comic. Eu mesmo já legendei algumas delas. Deixarei na descrição caso queiram ver. Mas enfim, a história começa do mesmo jeito de Undertale. Kara morre, Azrael absorve sua alma, ele atravessa a barreira, volta pra casa e morre. Mas a diferença é que a alma determinada de Kara ainda persiste, e Toriel, como último ato de amor por Kara, tenta curar sua alma usando a canção de cura. Essa aqui, ó, escutem. Doce melodia. Kara então se torna uma máscara. Mas já era tarde demais para Azrael, ele já havia virado poeira. Toriel então passa a manter a máscara de Kara com ela nas ruínas, até que Frisk chega. Frisk é seduzido pela máscara, como se estivesse o chamando. E BUM! Frisk agora está usando a máscara de Kara, o modo genocida é ativado e a merda está prestes a acontecer. Frisk então fere Toriel mortalmente, e antes de morrer, ela ensina a canção de cura para Sans. Enquanto isso, Frisk com a máscara de Kara está causando estragos e ele acaba matando Papyrus. Essa foi a gota d'água para Sans, que decide finalmente matar Frisk. Porém, Frisk acaba fugindo para Clock Town, o Purgatório, um lugar onde Sans não pode ir pois não está morto. Parece que Frisk é imparável agora, certo? Não, no caminho para Clock Town, ela se depara com Ezreal e o amaldiçoa na forma de Flowey. Flowey, de alguma forma, consegue ir até a Torre do Relógio, lugar onde Sans está. E a partir daí as coisas se desenrolam depois deles fazerem um certo trato. Cabe a Azrael salvar Frisk e a Terra desse destino terrível. Alguns pontos importantes. Todos os que morrem em Undertale terminam nesse lugar, que é como o Purgatório. Aquela luz gigante que cai em 3 dias, simbolicamente significa que Kara está completando a sua rota genocida. Tribute Tale. Esse AU, lindo, foi criado pela incrível Diesel, uma artista chinesa. Esse AU pode ser encontrado em mini-comics, lindas fanarts e fanfics. Inclusive, há uma fanfic feita por Sorya-chan, que apesar da autora não ter pronunciado nada sobre ela ser oficial, é considerada pois ela reblogou, então meio que... Isso pode mudar no futuro, caso a autora chegue a fazer realmente uma história por AU. Vamos ver, certo? Por enquanto, essa AU é apenas um conceito, digamos assim. Mas vamos continuar. Mais tarde eu volto a falar da fanfic. Tribute Tale é baseado em tribos aborígenes, e a história gira em torno da tribo Deltarune. O chefe dessa tribo é Frisk, filha adotiva de Asgore e Toriel. Os locais do jogo, tais como Hotland, Snowdin, Ruins, são os nomes das várias regiões da tribo, mas os chefes dela vivem na região do núcleo, ou do core. Agora um pouco do que sabemos até agora sobre os personagens. Frisk e Kara. Frisk é o chefe da tribo desde pequena,
desde os 10 aos 12 anos aproximadamente, de acordo com a arte oficial. Ela é calma e é bastante competente em situações difíceis. Quando Frisk vê sangue, Kara toma controle do seu corpo. Enquanto a cor principal de Frisk é azul, a de Kara é verde. E apesar do rosto, dos cabelos, etc., serem praticamente iguais, as penas do cocar de Kara são feitas de joias. Isso significa que ela é uma assassina. E de acordo com certos costumes indígenas, o número de penas no cocar corresponde ao número de pessoas que essa pessoa matou. As penas de Frisk são resultados de sua misericórdia, já as de Kara são as almas dos monstros que ela matou. Então, sim, nesse universo, as almas são as penas. Grilby é o curandeiro da tribo. Sempre que Sans se fere, ele vai até lá. Undyne é a arqueira. Alphys é uma especialista em cultivo de plantas. Metaton é um dançarino. Asgore, o antigo líder antes de Frisk. E Sans é meio que guarda-costas de Frisk. Bem, agora falaremos sobre a fanfic. Nela, várias coisas são explicadas, inclusive a aparência de Papyrus, que é essa daí. De acordo com ela, Papyrus morreu e Sans, não conseguindo aceitar esse fato, guardou sua pena, que seria sua alma, e o reviveu usando sangue negro. Devido a isso, ele foi expulso da tribo. A fanfic também menciona que foi Sans quem encontrou Frisk enquanto vagava, e a levou de volta à sua tribo para que Toriel tomasse conta dela. Ela também explica as cicatrizes de Sans. Elas seriam causadas pelos espinhos das flores douradas durante uma epidemia delas. Mas, se quiser saber mais, vou deixar o link da fanfic na descrição. The Caretaker of the Ruins. SAO é um esforço colaborativo entre 3 amigos, Peppermint Bee, Eruto e Ellipsis. Nessa U, Kara não põe em prática seu plano que envolve seu suicídio. Sendo assim, ele continua vivendo até atingir a idade adulta e receber a responsabilidade de guiar os humanos que chegam nas ruínas. Porém, as coisas começam a mudar quando Frisk chega, outro humano com uma alma vermelha como a dele. E Azrael não ajuda muito com sua personalidade bondosa, pelo menos não os planos de Kara. A U é feita em forma de comic e está sendo postada atualmente. Se quiser ler o comic, deixarei todos os links na descrição. Summon Tale. Criado por Niro 2002, SAO está em desenvolvimento e é postado em forma de comic. A história dele é a seguinte: depois de uma guerra entre humanos e monstros, os humanos ganharam e os monstros foram banidos para uma terra estranha, chamada Ebot. Essa terra, além de ser um local perigoso para viver, está na superfície em vez do subsolo e é cercado por uma estranha cadeia de montanhas que separam humanos e monstros. Essas montanhas são a barreira criada por 7 feiticeiros, e para manter o poder da barreira, os feiticeiros o ligaram a 7 pilares, no qual a magia de cada um representa o poder de cada feiticeiro. A cada 5 anos, os humanos enviam uma pessoa a Ebot para melhorar a barreira, convocando os 7 pilares. Essas pessoas são chamadas de convocadores, e dessa vez o escolhido foi Frisk. Não se tem muitas informações sobre a U e os personagens ainda, mas ao que parece eles mantêm suas personalidades. Ah sim, e o Sans se chama Kans. Guppy Soul. Guppy Soul foi criado por Sunny Sider, postado em forma de comic, e nessa U, Frisk concorda em descobrir uma maneira de combinar sua alma com a de W.D. Gaster, se prendendo no vazio do espaço-tempo para salvá-lo. O plano, apesar de extremamente arriscado, funciona. Porém, durante o processo, a linha do tempo é destruída e todos os monstros aprisionados escapam do Void, trazendo o caos. Agora, Frisk e Gaster têm que viajar por diferentes universos na tentativa de capturá-los e consertar seus erros, aproveitando para acolher qualquer um que esteja sozinho em sua timeline. O ex-cientista real não quer que ninguém se sinta só, como ele se sentiu durante todo esse tempo. A fusão do monstro e da humana herda também seus poderes, a tornando uma criatura poderosa. Mas apesar da mistura, um consegue se comunicar com o outro separadamente, como 2 pessoas diferentes vivendo em um mesmo corpo. Time Tale. Criado por Alesia, em Time Tale, Sans é quem tem o cargo de cientista real e trabalha junto de Alphys, sua assistente, para quebrar a barreira e, claro, para cumprir o objetivo de seu pai. Tudo estava indo bem até que algumas coisas incertas ocorreram em um momento inesperado e colocaram o mundo de ponta cabeça, o que, consequentemente, dá a Sans a importante tarefa de encontrar a anomalia e cessar todas as interações, não importa o que.
Será que Sans conseguirá descobrir o que é? Ele será capaz de consertar sua linha do tempo? Se quiser descobrir, leia a comic. A arte é linda, cara, vale muito a pena. E apesar de parecer bem normal, confie em mim, você testemunhará muitas coisas diferentes aqui e ali. Jumble Tale. Criado por Sunshine, Tara e Ian, esse AU se assemelha muito a Underswap, pois os personagens trocam de lugar, mas com um pequeno diferencial. Todos eles mantêm a mesma personalidade e Gaster ainda está vivo. A história é basicamente a seguinte: a linha do tempo mudou quando Gaster mostrou as fitas do laboratório verdadeiro para Toriel, aquelas que Kara e Ezreal gravam, sabe? Toriel tinha passado por uma guerra, perdeu sua casa e agora tinha perdido seu filho. Não só isso, ela descobriu que seu filho adotivo foi quem fez Azrael morrer. Ela sentiu-se traída, enojada e já não conseguia mais lidar com isso. Ela então diz a Asgore que quer aniquilar a humanidade. Abalado por isso e incapaz de suportar ver Toriel assim, ele quebra seu botão de luta para sempre e foge para as ruínas. Então Toriel, ainda cheia de ira, dá permissão para Gaster fazer o que for preciso para adquirir as almas necessárias para quebrar a barreira. E com seu poder, Gaster consegue acessar os arquivos no jogo, e com esse conhecimento, ele cria um manequim humanoide. E com muitos outros testes, ele descobriu que poderia carregar qualquer arquivo salvo que ele quisesse nesse manequim, que se tornaria um espelho do humano, do seu level, XP e etc. Se Frisk chegasse ao corredor final com um level superior a 1, uma luta se iniciaria contra o manequim, e a dificuldade seria baseada em seu nível. Gaster usa o mesmo manequim para treinar Sans, o capitão da guarda real. Sans só sabe que a 7ª criança será alguém capaz de coisas terríveis, então acaba ficando meio paranoico, chegando a não conseguir desativar seu olho e por isso usa um tapa-olho. Enquanto isso, Papyrus, o sentinela, faz amizade com o guardião das ruínas, Asgore. Então, Asgore pede pessoalmente para Papyrus ajudar Frisk a alcançar o castelo. Ele sabe o que Toriel provavelmente fará, mas espera que esses dois possam mudar as coisas. E é a partir daí que a aventura desses dois começa. Vocatale. Vocatale é uma AU com um enredo simples no qual é fazer um crossover entre dois universos, neste caso, Vocaloid e Undertale. A AU foi criada pela adaptadora e MMD animator Gabi Fortran Akatsuki. A história é praticamente a mesma de Undertale, com algumas pequenas alterações, como, por exemplo, eles nunca conseguirem sair do subsolo, não importa qual rota façam. O AU é postado em forma de vídeo e sempre começa com um pequeno trecho da história e logo depois segue a música. É como se fosse um musical. Se quiser assistir, deixarei o link da playlist na descrição. Garanto que vão gostar. Underprey. Underprey foi criado por Underprey. E a história é longa, então fiquem confortáveis. Originalmente, monstros e humanos viviam juntos em um belo mundo, praticamente o paraíso. Existindo em conjunto com esse lugar, há uma pequena área cheia de plantas feitas de cobre, perigosas aos humanos, chamada de Zona de Perigo. Lá você encontra uma água que dá sede eterna, a grama venenosa e enfim. Monstros podem viver na Zona de Perigo e matar facilmente qualquer um que ouse entrar em seu caminho. Os humanos os temiam por suas forças e habilidades mágicas. Por esse motivo, os líderes da humanidade estavam constantemente ansiosos, porque toda sua raça poderia simplesmente desaparecer em instantes, caso eles resolvessem matá-los. No entanto, os monstros raramente faziam grandes danos contra eles. Na realidade, eles são divididos em duas partes: aqueles que querem compreender os seres humanos e viver ao lado deles em harmonia, e aqueles que simplesmente evitam a humanidade. Mas, no meio deste respeitado entendimento e separação, um monstro matou uma criança humana. No início, os humanos deram aos monstros o benefício da dúvida e acreditaram que a morte foi apenas um acidente. No entanto, os assassinatos continuaram e as crianças estavam morrendo, e rapidamente, quase 80% das crianças foram mortas, e as famílias só puderam derramar lágrimas de desespero. Os líderes da humanidade viram uma oportunidade nisso, e mandaram o povo levantar as vozes e os braços contra os monstros, para não mais permitirem que o assassinato de seus filhos continuasse. Eles os expulsariam. Assim, a guerra estourou entre as duas raças. Porém, a diferença de poder entre um monstro e um humano era grande. Assim, a humanidade, preocupada, reuniu seus melhores cientistas para que entrasse com medidas extremas para obter sucesso e encontrar uma maneira de ganhar. Mas apesar desses esforços, a humanidade estava lentamente sendo varrida. Um por um, os cientistas se demitiam, pois a pressão era demais.
No entanto, a população não parou de lutar. Perder seus filhos foi algo muito traumatizante e eles queriam vingança. Diante desse dilema, o rei e os outros de poder começaram a se sentir conflituosos sobre o que fazer em seguida. Então, um mendigo aproximou-se deles e deu a ideia de selar os monstros na zona de perigo. De acordo com esse homem, com o encantamento, os monstros ficariam presos na floresta para sempre. Mas os líderes, com medo dos monstros escaparem, decidiram enviar um dançarino como tributo, a fim de manter o encantamento forte durante séculos. E com grande determinação, os monstros foram selados na zona de perigo. E agora, Frisk é enviada como a próxima dançarina, cujo papel é aumentar a segurança do encantamento. Heaven Fell. Criado por Eowyn, Heaven Fell é uma sub-AU de Underfell. O enredo é o mesmo. Frisk cai no subsolo e tem que fazer seu caminho de volta à superfície, no mundo onde todos os monstros, com exceção de Flauw, querem matá-la. Mas, ao contrário de Underfell, Ravenfell tem uma natureza tóxica. Marcas pretas aparecem no corpo de Frisk, e quanto mais tempo ela permanece no subterrâneo, mais será corrompida por essas marcas. Portanto, ela e Flauw precisam ser rápidos a sair dali, não importa quantas vezes tenham que morrer ou sofrer. Tudo conspira para que Frisk permaneça no subsolo e se deixe levar pelo caminho mais fácil, e Flauw é a sua única âncora de sanidade. Sim, é bem parecido com Flowerfield, mas a arte é muito bonita. E temos um triângulo amoroso na jogada. Undertomb. Undertomb foi criado por Mindy e Bleu. E esse AU é até que parecido com o Horteio, chegando a ser confundido às vezes. Mas enfim, esse AU é ambientado em um mundo escuro e sem sol, onde no lugar dele há uma lua vermelha gigante. Isso deixa a superfície vermelha, e os humanos são forçados a viver nessas condições todos os dias, com seus problemas de zumbis e falta de eletricidade. Por isso, andam sempre com lanternas e punhais. Já os monstros são horríveis e enormes, com uma enorme sede de sangue, não só humana, mas também de sangue de monstros. Na superfície, porém, os monstros eram um pouco mais civilizados, até a guerra começar e eles mostrarem sua verdadeira natureza, derramando um rio de sangue. Depois de serem enviados para o subterrâneo, os monstros ficaram descontrolados. Naquela escuridão sem fim, uns desenvolveram visão noturna, enquanto outros utilizavam fogueiras. E agora, Frisk precisa sobreviver a isso. Ele encontrará muitas criaturas horríveis, mas quem sabe consiga fazer amizade com algumas delas. Inverted Fates. Criado por Dorked, esse AU ocorre após uma rota pacifista dar errado. Frisk foi derrotado e Azrael começou a remodelar a linha do tempo, mas o poder o dominou e ele acabou perdendo o controle. De volta às ruínas como Flauw de novo, ele desperta em uma nova linha do tempo, onde 6 peças cruciais do jogo foram separadas e as consequências das decisões dos personagens em suas novas vidas mudaram drasticamente o mundo. Quando Frisk retorna, ele não tem memórias claras da linha do tempo anteriores, então Flauw vê uma nova oportunidade nessa perda de memória. Ele faz amizade com Frisk com suas segundas intenções, é claro, prometendo uma chance de heroísmo, reconhecimento e amizade, e juntos embarcam em sua viagem. Eles são mais tarde acompanhados por Papyrus, que nesse universo é o assistente de laboratório da ameaçadora cientista Undyne. Ele promete proteger Frisk a todo custo, mas isso pode colocar todo o subterrâneo contra os 3. Afinal, o fato dos monstros terem trocado de lugar os deixaram ainda mais ressentidos em relação aos humanos. E sim, eles trocaram de lugar, que nem em Underswap. A diferença aqui é que eles mantêm suas personalidades. Underfacts. Essa é uma obra brasileira, ainda em desenvolvimento, e foi criada por Miel o Churro. Meu Deus, como eu amo esses nomes. A história dessa AU é a seguinte. Nessa timeline, a guerra não chegou a acontecer. Os humanos ouviram por uma fonte desconhecida que os monstros estavam planejando uma invasão para roubar as suas almas. Porém, esse boato foi desmentido rapidamente, e anos de paz vieram. Os Flowerhead, uma das famílias mais poderosas, resolveram recompensar os monstros, dando para eles uma parte do seu reino, Dreamtown, uma grande floresta que ficava próxima do Monte Ebott. O rei também deu controle de 6 áreas para os magos, pessoas muito nobres e de confiança. E claro, a família Flowerhead ficou com a maior parte, uma parte da capital chamada Red Flower. Muitos anos depois, os humanos e os monstros começaram a se relacionar, por isso boa parte da população se tornou híbrida. Os únicos puros são justamente os descendentes dos magos,
que foram apelidados por todos de The Poor Families. E mais alguns anos depois, os líderes de Red Flower morreram em um trágico acidente de carro, deixando para trás Kara Flowerhead e Frisk Flowerhead. Mas todos, sabendo do ótimo relacionamento entre os Flowerhead e os Dreamer, resolveram transformar Toriel e Asgore Dreamer nos tutores das crianças. E 2 meses depois desse acidente, começaram os sequestros. As vítimas eram crianças diferentes umas das outras. A única semelhança era de serem da The Poor Families, os descendentes dos magos. A última criança a ser levada foi Frisk, que sumiu misteriosamente. Agora Kara, Ezreal e Adele Lightwed Green, irmã mais velha de Mary, uma das crianças desaparecidas, começam uma busca por essas crianças, mas talvez o sequestrador esteja perto até demais deles. Quer saber mais? Então cheque o link da descrição. E foi isso, povo! Obrigado por assistirem até aqui e não se esqueçam de responder a pergunta lá no Amino. Todos os AUs e blogs do qual tirei as informações estão na descrição, caso queiram saber mais. Uau, obrigada por tudo e falou!